Olá, boa noite. Mais uma vez vamos dar início ao grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos iniciar com a nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos, nos reunimos em Teu nome para mais um dia de estudos. Que possamos contar com a Tua amorosa presença e dos amigos espirituais responsáveis por esse grupo em nossa casa. Que de nossa parte possamos estar receptivos a fim de melhor aproveitarmos as energias para que possamos utilizar as reflexões que faremos nesse nosso aprendizado atual. Que o Teu amor continue sempre encontrando eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, pessoal. Boa noite. Mais uma vez vamos dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que é o livro atual do nosso grupo. Nós somos o grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. É assim que nós sempre abrimos o nosso trabalho na instituição e é assim que também nós estamos fazendo aqui nesse novo modelo, né? Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós já temos aqui com algumas traduções, Herculano Pires, Salvador Gentil e Salvador Gentili, e nós já chegamos à quarta parte ou ao quarto livro, né, do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. Então, nesses 5 anos que nós estamos estudando este livro, nós já estamos próximos à reta final, embora nós não tenhamos nenhuma pressa, mas nós já alcançamos, né, o capítulo 2º, porque a quarta parte tem 2 capítulos, que são os capítulos Penalidades e Prazeres Terrenos e Penalidades e Prazeres Futuros, que é o capítulo 2º, o último capítulo do livro, que nós estamos já na pergunta 998. Na semana anterior nós vimos, né, quando refletimos sobre a pergunta 997, que é aquela pergunta em que Kardec diz sobre os espíritos que para nós têm algum esclarecimento, mas que acabam se revelando como um endurecimento e um cinismo, né, quando desencarna. E é aquela resposta que os espíritos dizem, né? Não é o fato de desencarnar que o espírito se torna diferente. Que Kardec pergunta sobre o efeito da prece sobre esses espíritos. E na resposta, quando eles dizem que não se deve esquecer que após a morte do corpo, o espírito não é subitamente transformado. Ou seja, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. E hoje nós vamos dar seguimento, porque esse item que nós estamos trabalhando é o 5 ou é o 6, Sandra? Deixa eu ver aqui. É o 6, que trata de expiação e arrependimento. Por isso Kardec perguntou sobre esse estado que o espírito está, né? E essa resposta dos espíritos, que não é porque morreu que se transforma. Quando nós desencarnamos, na morte do corpo físico, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. E complementando, né, ou dando seguimento, Kardec vai perguntar agora, na 998, se a expiação, lembrando que nós estamos no item de expiação e arrependimento, se a expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito. Então, essa expiação, ela se dá quando nós estamos aqui encarnados
ou ela acontece quando estamos desencarnados? Resposta dos espíritos: ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes de seu estado de inferioridade. Então, pela resposta, nós já vimos que a expiação, ela se dá tanto quando nós estamos encarnados, quanto desencarnados, só que são de formas diferentes. A expiação que se cumpre na existência corpórea são as dificuldades que nós somos submetidos, são as experiências que nós temos que aprender a lidar com elas. A partir dessas provas, nós estamos expiando, nós estamos resolvendo as nossas questões. E na vida espiritual, essa expiação se dá de forma diferente. Ela se dá pelos sofrimentos morais, que vai diferir, porque elas são decorrentes do estado de inferioridade. Então, vai diferir de um espírito para outro, porque essa expiação ou esse sofrimento vai ser de acordo o estágio evolutivo em que cada espírito está. Quanto for maior o estágio de inferioridade, maior provavelmente será o sofrimento, as situações que irão passar, né? Então, pergunta 998, se a expiação ela se dá encarnado, quando estamos encarnados ou desencarnados. Resposta dos espíritos: encarnado e desencarnado, só que de formas diferentes. Quando estamos encarnados, são as provas e as dificuldades que o espírito está submetido. Então, aquelas questões que a gente se pergunta, por que isso acontece comigo? Né? Por que eu estou passando por tal situação? O que é a expiação? O que é a expiação, se não o colocar no lugar aquilo que a gente desviou, ou fazer de uma forma diferente aquilo que a gente não fez de forma adequada? Então, são essas provas, essas dificuldades que nós somos submetidos. Isso quando encarnados. Quando desencarnados, os sofrimentos morais decorrentes. Então, arrependimento, as culpas, né? Os sofrimentos de estar com a lembrança constante dos equívocos que cometeu, das injustiças, daquilo que deveria, o arrependimento daquilo que deveria ter feito e não fez, a lembrança constante, o sofrimento que isso causa, essa é a expiação enquanto desencarnado. E a depender da inferioridade, ou seja, do estágio evolutivo em que o espírito está, isso pode ser maior, ter maior ou menor intensidade. Mas como nós estamos no item de expiação e arrependimento, a pergunta 998 tratou de expiação. Na 999, que é a pergunta seguinte, Kardec vai falar sobre o arrependimento. E aí ele diz: o arrependimento sincero, durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? Atenção à pergunta. Primeiro, Kardec já fala logo que é um arrependimento sincero. Então, não é só dizer que se arrependeu. Tem que realmente ter consciência de que o que fez foi de uma forma equivocada, que não deveria ter feito daquela forma e sinceramente se arrepende. Aí Kardec pergunta: isso basta para fazer com que se mereça a graça de Deus? E essa graça a gente entende aí, não ter que passar por nenhuma dificuldade em relação a isso. Vamos à resposta dos espíritos. O arrependimento
auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Ou seja, auxilia, sim, mas o que a gente tirou do lugar, a gente tem que colocar. Aquilo que a gente fez de forma equivocada, a gente tem que reparar. A gente tem que refazer. Então, não basta, por mais sincero que seja o arrependimento, apenas arrepender-se, né? Que a gente já viu os estágios, né? Tem que ter o arrependimento e depois a reparação. E aí, essa pergunta, né? Ela tem uma complementação, essa 999. Quando ele pergunta se basta se arrepender sinceramente, que os espíritos dizem que ajuda, né? Que auxilia, mas que tem que haver a expiação, porque esse passado, ou seja, esse ato cometido precisa ser expiado. Ou seja, precisa ser remediado, precisa ser colocado no lugar. Aí Kardec complementa. Se de acordo com isso, um criminoso dissesse que, tendo de expiar o seu passado, não precisa se arrepender, quais seriam para ele as consequências? É como se Kardec estivesse perguntando. Então a pessoa pode dizer assim, já que eu vou ter que expiar mesmo, então eu não preciso me arrepender. Se eu me arrependo sinceramente e mesmo assim eu tenho que expiar, então não vou me arrepender. Seria mais ou menos isso que o Kardec está perguntando, assim, numa linguagem nossa, né? Então, se de acordo com isso, um criminoso dissesse que, tendo de expiar o seu passado, não precisa se arrepender, quais seriam para ele as consequências? Então, Kardec pergunta, o que é que acontece com esse que age dessa maneira? Vamos à resposta dos espíritos. Se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Ou seja, tudo bem, você não quer se arrepender, que na pergunta anterior já foi dito que auxilia, não tem importância. Só que vai demorar mais o processo e vai ser mais penoso. Então, vale a pena a gente pensar sobre isso, refletir sobre as nossas ações, ver como a gente está levando o nosso aprendizado, quais são as escolhas que nós temos feito. E se nós verificarmos que algumas dessas escolhas, ela deu um resultado que não foi muito bom, ou que está nos levando para um caminho equivocado, vale a pena muito a gente se arrepender, né? Se nós pudermos já repararmos ou expiarmos nessa própria experiência, nós já ganhamos tempo, né? Mas vale a pena o arrependimento, sim. Porque quanto maior a teimosia, é como se fosse criança pequena, né? Dissesse assim, fiz mesmo e vou fazer de novo. Aí o que é que os pais fazem? Então o castigo é maior, né? Se você ia ficar sem ver televisão um dia, já que está teimando e dizendo que fez mesmo e que não se arrepende do que fez, você vai ficar uma semana. Então vale a pena sempre nós fazermos uma reflexão de como nós estamos vivendo a nossa história, de que forma nós estamos utilizando o nosso personagem atual, né? Esse personagem Sandra Naira está fazendo sempre uma revista de como tem sido a nossa vida, quais têm sido as nossas escolhas, quais são o resultado dessas escolhas, para onde elas estão nos levando, para que, identificando que algumas delas não tenham sido as melhores escolhas, nós possamos corrigir o curso, né? Colocar de novo no caminho certo. Se arrepender, dizer, naquele momento
eu via dessa forma, não conseguia entender de uma forma diferente, mas agora que eu estou vendo para onde isso me levou, ou está me levando, as consequências que isso gerou para mim e para o outro, eu poder dizer, Sandra Naira, temos que consertar isso, temos que colocar as coisas no lugar. Então, pedir desculpa, se for o caso, né? Fazer de novo, auxiliar, ou seja, fazer diferente. Porque a expiação, a reparação nada mais é do que isso. Nós fazermos diferente daquilo que fizemos antes e que não nos levou a um caminho de felicidade. Que caminho de felicidade é esse? De estarmos bem com a gente mesmo, com as nossas escolhas, com as nossas ações e com o resultado dessas escolhas. Então, partindo da pergunta de Kardec, a expiação, ela se realiza tanto quanto nós estamos aqui no estado corpóreo, encarnados. Então, vamos encarar aquelas dificuldades que a gente não consegue lidar, ou que a gente já tentou diversos caminhos e ela ainda continua presente, como uma quitação, né, daquilo que nós deixamos pendência na nossa história, para que a gente possa resolver isso e caminhar. E para que, quando cheguemos no plano espiritual, a parte que nos cabe, se ainda não for sanada aqui, ela possa ser menos dolorosa e também que ela não se estenda por muito tempo. E vale a pena o arrependimento? Sim, que é a pergunta 999, porque ela auxilia na nossa melhora enquanto espírito, né? E contribui para que essa expiação, né, ela possa ser, ela não se torne tão longa e tão penosa. Ok, meus amores? Essa é a reflexão de hoje. Hoje nós demos conta da pergunta 998 e 999, que tem um desdobramento 999A. Então, na semana que vem, se ainda estivermos nesse modelo, nós damos prosseguimento ao nosso estudo, seguindo com a pergunta número 1000. Chegamos à pergunta número 1000 do Livro dos Espíritos. Na semana que vem a gente dá conta dela. De novo, muita saudade de vocês, muita saudade da nossa casa, saudade do espaço físico, né? Porque a conexão, a lembrança das energias, da equipe espiritual, a ligação é constante. A saudade é apenas do espaço físico, do salão, da salinha, né? Das coisinhas que nós temos lá, mas isso também passará, como disse Maria de Nazaré, para Chico e que serve para todos nós. E vai chegar o momento de nós podermos estar na quarta-feira todos juntos às 19 horas para matar a saudade e dar muitos abraços, né? Nilda, nosso abraço agora vai ser de longe, porque ela não vai estar mais morando lá na Cidade Nova, mas Gilmara, Gil, Juliana Jujuba, Miriam, Lenildes, Maria, que é vovó recente, Lucinha Loura e as nossas convidadas, que já são integrantes do grupo, mas o nosso abraço para elas vai continuar virtual, a não ser que um dia elas apareçam para nos presentear com a presença delas no grupo, que é Railda, Rai, Leila, Leilinha e nossa querida Néa, né? Então, um beijo no coração de todos. Amo vocês. Vamos orar?
Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão, pela presença dos amigos espirituais que estão sempre a nos auxiliar, nos envolvendo em energias de paz, de serenidade, de amor. Que possamos, Senhor, juntar essas energias com a de todos aqueles que nesse momento vibram nesse mesmo ideal, para que possamos contribuir com esse momento atual que estamos vivenciando. Que o teu amor, amado Senhor Jesus, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Beijo.